E estamos a postos para o objeto de aprendizagem 6.2 do módulo Lexicologia. Este objeto de aprendizagem tem como objetivo estudar as relações semânticas entre as palavras. Então, a sinonímia é a mesma coisa que dizer palavras sinónimas. É uma forma de relacionar, de estabelecer uma relação entre palavras. A sinonímia tem a ver, é uma relação entre palavras com significados equivalentes. Podem ser usadas no mesmo contexto e os exemplos são exportação, como sentido de venda, agradável, sinónimo atrativo, negociar, um sinónimo comercializar. Vejamos agora a antonímia, que é a mesma coisa que dizer palavras antónimas. E tem a ver com a relação que se estabelece entre palavras com significados opostos. O exemplo, importação, exportação, palavras antónimas. A relação que se estabelece entre estas duas palavras é uma relação de antonímia. Lucrativo, deficitário. Comprador e o antônimo, vendedor. Vejamos agora com mais atenção, porque já não é tão comum, a hiperonímia e a hiponímia. Hiperonímia, diz-me o dicionário Priberam, que eu recomendo a consulta sempre que precisarem de ter uma definição correta de uma determinada palavra. O dicionário Priberam também serve como conjugador verbal. E o que lá está 100% certo. Portanto, diz-me o dicionário Priberam que hiperonímia é a relação semântica entre uma palavra de significado mais geral ou abrangente e outra ou outras com significado mais específico em relação à primeira. Esta é a primeira abordagem para hiperonímia. Por sua vez, hiponímia é uma relação semântica entre uma ou mais palavras com um significado mais específico com uma ou outra com significado mais geral ou abrangente. Está aqui a definição de hiperonímia e hiponímia. Então, dito assim de forma mais concisa, um hiperónimo é um termo mais genérico. O hipónimo é o termo ou termos mais específico ou específicos. E agora com o exemplo é que se vai clarificar tudo. A palavra serviço é um hiperónimo e os seus hipónimos são consultoria, logística, transporte. A expressão comércio internacional. Os hipónimos são importação, exportação, assessoria comercial, intermediação. Estes 4 são hipónimos do hiperónimo comércio internacional. Passamos agora para um exemplo mais comum. Por exemplo, a palavra loja. Loja é um hiperónimo. E os seus hipónimos poderão ser exemplos de hipónimos do hiperónimo loja, são loja de roupa, supermercado, livraria, ourivesaria, sapataria, etc. Ou seja, loja de roupa, supermercado, livraria, ourivesaria são termos mais específicos do termo mais geral, que é loja. São hipónimos do hiperónimo loja. Para concretizar melhor, para consolidar melhor este tipo de relação semântica entre palavras, vejamos o hiperónimo serviço comercial. Tem como hipónimos, não só estes, mas estes também, consultoria, auditoria, consultoria tributária, serviços jurídicos, etc. Outro hiperónimo, um documento comercial. Hipónimos, fatura, nota de débito, guia de remessa, contrato. Ou seja, estes documentos são exemplos específicos de um tipo de documento comercial. Portanto, documento comercial hiperónimo e os outros, fatura, nota de débito, guia de remessa, contrato, são hipónimos. Um último,
O hiperónimo processo comercial. Tipos: negociação, uma transação, fecho de venda, entrega, são hipónimos do hiperónimo processo comercial. Passamos a outro tipo de relação semântica entre palavras. Também não é tão conhecido como a antonímia e a sinonímia, que é a holonímia e a meronímia. Vejamos, o holónimo é o todo. O merónimo é uma parte daquele todo. Com exemplo, empresa comercial é o holónimo. Que partes fazem parte da empresa comercial? Gerência, departamento financeiro, RH, vendas. Estes são merónimos do holónimo empresa comercial. Temos um exemplo mais comum, o holónimo casa, que é o todo, a casa como um todo. Que partes constituem este todo? A sala, o quarto, a cozinha, a casa de banho, a despensa, a garagem. Ou seja, são termos, por assim dizer, menores. É uma parte do holónimo, que é o todo, casa. Mais exemplos. Um contrato comercial. Holónimo. Merónimos. Tem várias partes no contrato comercial, várias partes, vários merónimos. Cláusulas, anexos, assinatura, termos e condições. O holónimo encomenda. As partes da encomenda, ou seja, os merónimos. Descrição do produto, quantidade, preço unitário e o total. Por exemplo, são merónimos do holónimo encomenda. O holónimo nota fiscal. Uma nota fiscal tem várias partes. Um cabeçalho, os itens, impostos, o valor final, a assinatura digital. Portanto, são os merónimos do holónimo nota fiscal. Parecem termos muito eruditos, mas depois na prática, com os exemplos, fica tudo mais claro. Em conclusão, as palavras da nossa língua mantêm diferentes relações de significado entre si e organizam-se na nossa mente. Ao enunciarmos a palavra exportação, ocorre-nos de imediato palavras relacionadas como documentação, certificação, regulamentações, transportadoras, logística, custos, alfândegas, negociação, parcerias comerciais, entre outras. Terminamos assim este objeto de aprendizagem, o 6.2, que tem a ver com as relações semânticas entre as palavras. E é um objeto de aprendizagem, como eu disse, muito leve, muito ligeiro, mas não menos importante para o estudo da língua portuguesa. Então, até ao próximo.